CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Nesse mês celebramos o Agosto Dourado, uma campanha especial para incentivar a amamentação. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a ginecologista e obstetra da Unimed Campo Grande, a doutora Rúbia Borges Loureiro. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora. Melhorando a cada dia, né? Graças com a essa Deus. Expectativa aí de vacinação contra a Covid-19, então a gente vai se enchendo de esperança, né? É verdade. Doutora, eu começo te perguntando algo que eu sempre gosto de perguntar no início das entrevistas em relação ao aleitamento materno. Os benefícios, né? São inúmeros, né? A gente tem, cada vez mais a gente descobre maiores benefícios para a amamentação. Então, eu acho que o principal que a gente deve falar é que o leite da mãe tem tudo o que o bebê precisa para aquela fase. Eu acho isso muito importante. Inclusive na internet, não sei se você já viu, existe uma foto de uma mãe que tirou o leite de um dia qualquer e de um dia em que o bebê estava gripadinho, doentinho. E a coloração desse leite mudou. E eu acho isso muito interessante, porque o nosso organismo, ele produz o que o bebê precisa para aquele momento. Então, se é um bebê que está mais gripadinho, se é um bebê que precisa de alguma coisa diferente, o contato da boquinha dele com o seio da mãe, com o corpo da mãe, faz com que o corpo produza essencialmente o que ele precisa para o momento. Então, essa capacidade de regulação do conteúdo do leite, se é um leite mais gordinho, se é um leite mais rico em proteína, é muito instantâneo. Então, assim, a mãe, o benefício maior é esse. O leite da mãe produz o que o bebê está precisando para o momento, né? Mas entre todos os benefícios, o que é muito importante a gente falar? A questão da imunidade do bebê. É a primeira vacina do bebê, o leite materno, né? Então, o colostro, o leite em si da mãe, o leite materno, ele passa para o bebê toda aquela proteção que a mãe adquiriu durante a vida. Então, essa é uma função muito importante, porque o bebê, quando nasce, ele está totalmente indefeso e suscetível a todas as infecções. Essa imunidade adquirida através do leite materno é muito importante. Além disso, a gente sabe que o intestino do feto, ele está pouco desenvolvido quando o bebê nasce, né? Imaturo. E a gente sabe que o leite materno é o leite ideal para a formação, para terminar a formação daquele intestino. Então, com isso, previne cólicas, né? Previne muito das alergias que podem desenvolver na vida adulta. A gente sabe que previne até obesidade, doenças cardíacas. Então, a amamentação tem um papel fundamental na saúde dessa criança e até mesmo a vida adulta, né? Não só naquela fase específica. Imunidade, então a gente já falou. Em relação ao coronavírus, doutora, o que se sabe, o que se pode dizer? A mãe pode continuar amamentando? Pode. Não foi comprovado que o vírus é passado pelo leite, né? Então, não contraindica a amamentação. A mãe com coronavírus, a mãe com a Covid, ela deve sim ser estimulada a amamentar o seu filho, até por todas essas vantagens que a amamentação oferece para o bebê. O único cuidado é realmente a máscara, né? A higiene respiratória. Isso, a gente precisa ter esses cuidados para que a gente não contamine o bebê. Mas não é contraindicada a amamentação com a mãe com a doença. Doutora, e para algumas mães, esse momento, esse contato inicial, esse início da amamentação pode ser algo doloroso, né? É importante a gente também destacar que isso pode acontecer. Algumas mães ali, pode ser algo muito natural, o bebê já começa a mamar, já faz a pega, que a gente chama, né, certinho, ali a bocanha certinho no bico do seio da mãe e vai tudo bem. A mãe não sente nada, mas algumas mães sentem dor, aquela coisa toda, pode até machucar. Qual é a orientação para essas mães? A gente sabe que os médicos sempre pedem, olha, insista, né? Tenha paciência, tenha força, porque é um momento importante para você e para o seu bebê.
Qual é essa orientação? Existe alguma maneira de evitar, por exemplo, dor na hora de amamentar, né? Tem algo que você possa passar antes ou não? Quais são as orientações em relação a isso, para esse preparo e para aquele momento da amamentação? Infelizmente, a grande maioria das mulheres, no início, os primeiros 15 dias, a gente fala que o melhor remédio são orações fervorosas, né? Porque realmente é difícil no começo. Salvo uma ou outra que não tem dificuldade nenhuma, a gente percebe essa dificuldade, né? Essa sensibilidade. O mamilo, ele está sensível. A produção de leite nos deixa mais sensível. Quanto a preparo, não existe, tá? Não existe uma coisa que você faça antes que vai te garantir que você não terá dor durante a amamentação. Então, se cai por terra todas aquelas orientações que antes a gente fazia, hoje em dia a gente tem comprovadamente que não resolve. Mas pode buscar informação, né, sobre isso como... que eu ia te falar. Eu acho que o principal que você precisa passar por uma consultora de amamentação, uma especialista, para você já entender esse processo, né? O primeiro mamar ali ainda na sala de parto ou no centro cirúrgico, ele não tem como ser perfeitamente perfeito, né? Ele vai se ajustando. A amamentação sempre depende de dois, não é só da mãe, depende do bebê também. Então, o sucesso, muitas mães se sentem tristes por não terem sucesso na amamentação. Mas não é só a culpa, né? Porque a gente, mãe, nasce uma culpa. A culpa não é só da mãe, né? É o binômio, realmente é mãe e bebê. De repente, o bebê não tem uma boa sucção, o bebê não tem um reflexo bacana. Às vezes, ele tem algum frênulozinho lingual que impede que ele pegue certinho o seio. Então, tudo isso dificulta, né? Ainda mais o processo. Mas a orientação, as orientações, estudar, entender, saber o que vai acontecer é fundamental. Perguntar, né, doutora? Perguntar realmente, né? Porque hoje a gente tem acesso a muitas informações. Mas a gente precisa perguntar realmente, saber tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante. É um momento ali muito especial, muito importante, mas que essa mãe, como a senhora destacou, é óbvio que o ideal é que a mãe consiga amamentar o seu bebê, fortalecer esse bebê com o leite dela. Caso isso não seja possível, ela entenda isso junto com o médico dela, com a médica dela, é importante também que ela não sinta culpa, né? Que ela consiga superar isso. Tá tudo bem também, esse acolhimento precisa existir, sabe? Eu tenho pacientes que às vezes não têm coragem de dizer para mim que não está mais amamentando. Eu sinto essa culpa nelas e não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que ninguém quer mais o bem do bebê do que a própria mãe. E se realmente não foi possível, é porque não foi possível. E tá tudo bem também. Né? Hoje a gente existe fórmulas que não substituem, não estou dizendo isso, vamos dar leite artificial. Não é isso. Muito pelo contrário. Mas esse acolhimento, esse não julgamento da mãe que por algum motivo não amamentou, quer seja por possibilidades físicas ou emocionais, que a gente sabe que também existem, elas devem ser respeitadas e acolhidas, né? Então, a gente sabe que o melhor é amamentar leite materno exclusivo até os 6 meses, com certeza. Mas quando isso não é capaz, também está tudo bem. Desde que isso seja feito aí com acompanhamento de profissionais como vocês, que aí a mãe vai saber a hora também de entrar, né, com reforço. Doutora, existe alguma possibilidade de o bebê ter uma intolerância ao leite da própria mãe? Não, assim, não intolerância ao leite da própria mãe. Existem alguns casos, e a gente está vendo que isso tem crescido bastante, de bebês que têm alergia a algum tipo de alimento. Por exemplo, a proteína do leite. Existem bebês que têm alergia à proteína do leite. Então, a mãe não pode comer nada que tenha essa proteína. Comer nada que tenha essa proteína. Inclusive, nem usar a mesma panela. Por exemplo, fervi um leite, vou aproveitar e vou fazer um purê de batata na mesma panela. Ela não pode fazer o purê de batata naquela mesma panela. Aquela panela tem que ser lavada, ela não pode ter contato com essa proteína, porque senão pode desenvolver alergia no bebê. Hoje a gente sabe que de 6 a 8% das crianças, elas podem sim desenvolver algum tipo de alergia, ou até mesmo já nascer com essas alergias. Está muito comum. Não sei se antes era pouco diagnosticado, mas a gente percebe que a PLV está muito em alta. Muitos bebezinhos sendo diagnosticados com alergia do leite de vaca.
Doutora, muito obrigada pelas suas informações. A gente acha importante trazer todo esse conteúdo em relação à importância da amamentação, mas também trazer essas questões que envolvem esse momento que pode ser tão especial e que pode ser, para algumas mães, também um desafio, né? Por isso a gente traz aqui essas questões também que a senhora abordou aí com a gente em relação à amamentação. Estamos, então, lembrando, né, que nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. É importante incentivar, é importante insistir até onde for possível, porque os bebezinhos só ganham com isso, né, doutora? É verdade. Eu gosto sempre de frisar que todos nós somos rede de apoio de alguém. Sempre. Você é rede de apoio de alguém, eu sou rede de apoio de alguém. E é fundamental e muito importante essa ajuda, né? Eu acho que a amamentação de sucesso, ela depende de uma rede de apoio importante. Então, para que todos nós que não estamos amamentando, sejamos homens ou mulheres, que nós sejamos a rede de apoio de uma mulher que está amamentando. Que a gente saiba compreender esse momento tão especial, tirar todas as dúvidas dessa mãe, confortá-la também com esse desafio para ela. Obrigada, doutora. Um ótimo dia, viu? Eu agradeço. Um bom dia a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.